Oi, eu sou o Jamal e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se você é uma pessoa que é nova por aqui, eu te convido a se inscrever aí, clicando no botão vermelho que está aí abaixo, escrito inscreva-se. E peço também que ative o sino das notificações, porque assim toda vez que eu enviar um vídeo novo, o YouTube te notifica. E se quiser também me siga no meu Instagram, que é esse aqui que aparece na tela. Então, dados os recados, vamos pro caso. Graham Boyne morava em Bexley Heath, no sudeste de Londres, e ficou arrasado quando sua primeira esposa o deixou logo depois de se casarem. Essa separação ocorreu após ela confessar um caso com o melhor amigo dele. Graham buscou consolo em sua mãe, Joan, seu pai, Michael, e sua irmã, Elaine, depois de perder as duas pessoas de quem era mais próximo. Eles eram uma família extremamente unida. O apoio deles ajudou Graham a se recuperar o suficiente para começar a namorar novamente. E aos 30 anos, ele conheceu Maria, que era 11 anos mais nova que ele. Os dois se casaram pouco depois de se conhecerem, e Maria, mesmo sendo nova, parecia gostar da vida de casada. Já no ano 2000, ela deu à luz a primeira filha do casal, e 2 anos depois, ela deu à luz novamente, só que dessa vez a um menino. Naquele momento, Graham estava muito feliz, pois tinha voltado a amar e tinha uma família. No entanto, o relacionamento deles não era tão bom quanto parecia. Após o fracasso de seu primeiro casamento, Graham esperava encontrar uma vida familiar estável com Maria, mas ao invés disso, ela começou a ter vários casos, para a grande angústia do marido. Como seu primeiro casamento terminou em divórcio, Graham ficou muito traumatizado emocionalmente e estava determinado a consertar as coisas com sua segunda esposa, tanto que optou por ignorar o fato de que ela o estava traindo. Graham, naquela altura, chegou à conclusão de que, se isso significasse que eles poderiam ficar juntos, ele estava disposto a ignorar todas as traições. Por sua vez, Maria se aproveitou muito desse fato, sabendo que, independente do que ela fizesse, o marido sempre a perdoaria. A mulher constantemente saía de casa e passava várias semanas longe, inclusive chegou até a perder os aniversários de seus filhos. Ela fazia o que queria com qualquer um que escolhesse. Mesmo com todas essas regalias, o casal acabou se separando, porém eles se reconciliaram no ano de 2007. Como era evidente que esse relacionamento estava deixando Graham infeliz, sua família o aconselhou a divorciar-se. Mas, mesmo com o pedido de seus familiares para que terminasse aquela relação, em 2018 os dois se instalaram em uma linda casa com terraço na Parkside Avenue, uma área tranquila no sudeste de Londres. Graham trabalhava como reparador de TV e Maria ficava em casa para cuidar dos filhos. E aquilo que estava ruim piorou após Graham ser demitido. Ele começou a beber até cair, pois estava muito frustrado, e enquanto o marido bebia, Maria saía com outros homens. Na verdade, nesse momento, ela só saía com um único homem. Seu amante se chamava Gary McGuinness, de 23 anos, que trabalhava em um armazém. Embora sua leve dificuldade de aprendizado não o impedisse de permanecer em um trabalho por muito tempo, as pessoas próximas dele notavam que o rapaz era muito ingênuo e facilmente manipulável, principalmente quando ele estava em um relacionamento. Desde o início, Gary sabia que sua amada era casada, mas Maria garantiu a ele que seu casamento estava quase no fim. Eles só precisavam ser pacientes até que pudessem passar bons momentos juntos com toda a família. A diversão de Maria poderia ter durado muito mais tempo se ela não tivesse engravidado de Gary. O jovem ficou muito feliz com a notícia e animado para se juntar a ela na casa da família, assim que Graham se mudasse, como ela havia prometido. Mas agora, Maria estava em uma situação difícil.
Assim que sua gravidez fosse revelada, não poderia mais usar os filhos como moeda de troca para manter a família em casa. Maria debateu se deveria ou não contar ao marido a verdade sobre sua gravidez, mas no final decidiu ser franca com todos. Graham ficou de coração partido quando Maria lhe contou. Embora ele soubesse que ela o traía, aquilo era demais para aceitar. Ele já não podia mais tolerar suas infidelidades e desprezo por seus sentimentos. Como resultado, disse a Maria que iria pedir o divórcio e lutar pela guarda completa de seus 2 filhos, para que ela pudesse ficar com Gary ou qualquer outra pessoa que quisesse. Surpreendentemente, isso foi um choque para Maria, que estava completamente despreparada para este resultado. Mesmo não tendo muito carinho pelo marido ou pelos filhos, ela amava a casa da família, avaliada em 170 mil libras, e não conseguia imaginar deixá-la. Sua reação foi dizer a amigos e vizinhos que precisava que Graham morresse para que ela pudesse ficar na casa com Gary e o bebê, e até brincou com seus amigos sobre envenenar a vodka do marido para acabar com o casamento. Obviamente, ao saber disso, o pai de Graham, Michael Boyne, ficou muito preocupado com o que Sonora estava dizendo sobre seu filho. Então, em um determinado dia, o Michael resolveu passar na casa do filho por volta das 18 horas para saber se estava tudo bem com ele. Por um bom tempo, pai e filho conversaram abertamente e Michael estava ciente de que provavelmente seu filho e seus netos iriam ficar bem. Entristecido pela disposição inabalável do filho em perdoar a esposa traidora, Michael lhe desejou boa noite e foi embora, afirmando que iria buscá-lo cedo no dia seguinte para sua visita à clínica de conscientização sobre o álcool. Porém, mais tarde naquela noite, Maria enviou a Graham uma mensagem de texto com uma oferta de sexo e uma chance de conversar. Tragicamente, ele ainda amava sua esposa e prometeu buscá-la onde quer que ela estivesse. Quando voltaram para casa, Maria levou Graham para o quarto no andar de cima e o convenceu a tirar a roupa. Nesse momento, a mulher atacou impiedosamente seu marido, o esfaqueando 31 vezes enquanto ele estava deitado na cama. Depois de ter certeza que Graham não estava mais vivo, ela tirou a corrente de ouro ensanguentada de seu pescoço e ligou para Gary, pedindo para ser apanhada fora de sua futura residência. Assim que Gary chegou, ela confessou a ele que havia acabado de ceifar a vida de seu marido. Ao ouvir aquilo, o Gary simplesmente resolveu não fazer nenhuma pergunta, e mais tarde ele disse o seguinte em uma entrevista. Ela estava muito angustiada e chorando. Ela disse que assassinou Graham. Ela parecia estar em um mau caminho. Ela estava chorando e parecia estar em um lugar horrível. Havia sangue em suas mãos. Corri para dentro de casa e ela gritou: "O que eu fiz?" Maria supostamente ameaçou acabar com a própria vida. Ela disse que fez isso por nós. Isso só me fez sentir mal. Embora Gary se sentisse mal, ele ofereceu-se para ajudá-la a limpar as joias, para que assim pudesse vendê-las em uma loja de penhores. Ele usou parte do dinheiro para reservar um quarto em uma pousada, onde o proprietário relatou ter ouvido a dupla rindo e parecendo despreocupada. O resto do dinheiro foi gasto em itens aleatórios, para que não tivessem nada em caso de serem presos. Enquanto isso, Michael teve uma noite horrível, muito preocupado com seu filho, e quando acordou na manhã seguinte, foi direto para a casa dele por volta das 9 horas da manhã, como havia combinado. Chegando na casa do filho e batendo na porta, ele não obteve respostas, então usou uma chave reserva para entrar no local e ficou extremamente horrorizado com o que encontrou lá dentro. O corpo mutilado de seu filho estava encharcado de sangue. A autópsia revelou que as 31 perfurações danificaram gravemente o corpo de Graham, e mesmo que Michael tivesse chegado muito antes, não teria como salvá-lo. A polícia foi chamada e iniciou imediatamente uma investigação. Eles perguntaram aos vizinhos se tinham ouvido algo ou visto alguma coisa estranha.
Os policiais tentaram notificar a esposa dele, Maria Boyne, já que ela ainda estava listada como sua parente mais próxima. Os vizinhos disseram à polícia que a viram sair da casa às 6h30 da manhã, apenas 3 horas antes do corpo ser encontrado. Maria acreditava que levaria algum tempo até que o cadáver fosse descoberto. Assim, ela e Gary foram para Southend, em Essex, a cerca de 48 km de distância, para que pudesse ter um álibi plausível. Depois de perceber que a polícia queria falar com ela, a mulher voltou para casa e foi rapidamente presa pelo assassinato de Graham Boyne. Maria inventou uma história de que estava em casa quando um homem invadiu o local e ceifou a vida de seu marido sem que ela pudesse fazer nada. Nessa sua invenção, ela teria conseguido sair de casa sem ser ferida, mas não chamou as autoridades. Obviamente, a polícia não acreditou em nada disso e ela tentou culpar Gary pelo crime. Maria afirmou em seu relato que informou a Gary que estava voltando para o marido, apesar de estar grávida de 8 meses dele. Maria disse que havia terminado de fazer sexo com seu marido quando Gary começou a ligar para ela de uma cabine telefônica próxima. Ela disse o seguinte: "Ele me disse que estava do lado de fora e para deixá-lo entrar. Enfiada dentro de seu cinto havia uma faca semelhante a uma faca de trinchar em uma bainha de couro preto. Ela alegou que Gary tinha uma faca apontada para ela e pediu que ela calasse a boca, antes de dizer o seguinte: "Você sabe por que estou fazendo isso?" Ela acrescentou que achava que ele nunca usaria aquela faca, e quando tentou impedi-lo, ele a empurrou e entrou na casa. Ela tentou sair, mas Gary a seguiu e a proibiu de tentar entrar em contato com a polícia. Por fim, como eu já disse a vocês, as autoridades não acreditaram nela e a mulher foi detida e levada a julgamento, e confessou onde havia escondido a arma do crime. Durante o julgamento dela, o pai de Graham, Michael Boyne, deu um depoimento muito emocionante. Ele disse o seguinte: "O choque de encontrar meu filho dessa maneira me afetou profundamente. Eu não consigo dormir à noite. Os pensamentos continuam passando pela minha cabeça. Meu filho pensou o mundo dela. Apesar de seus numerosos casos, ele a amava. Tivemos que encontrar muita coragem dentro de nós mesmos para contar às crianças que seu pai havia sido morto e que sua mãe estava presa por matá-lo." Ele continuou dizendo que sua neta de 8 anos estava inconsolável e ela disse que queria morrer para ficar com o pai. Ao mesmo tempo, seu neto de 6 anos estava preocupado com a possibilidade de não ver o pai novamente. E é fácil ver como o afeto das crianças contrasta fortemente com a insensibilidade de Maria. Infelizmente, a família Boyne ainda teria mais uma perda. Em um dia durante o julgamento, o Michael acabou desmaiando, e no dia seguinte ele ficou em casa pois não estava se sentindo bem, enquanto sua família foi para o tribunal, e mais tarde ele foi encontrado sem vida. Ao final do julgamento, Maria Boyne foi condenada a 24 anos de prisão, basicamente deixando seus filhos órfãos, e apenas por causa da compaixão e cuidado dos pais de Graham que eles não foram colocados com completos estranhos. Gary McGinley também foi acusado do crime, embora tenha sido considerado inocente. Maria deu à luz enquanto estava presa em prisão preventiva, e o bebê foi colocado sob os cuidados do Estado imediatamente, tornando outra vítima inocente nesse trágico caso. Então esse foi o vídeo de hoje, espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como eu narro os casos e nunca do que acontece. Se você gostou, eu peço que deixe um like, se inscreva no canal, mande para todos os seus amigos, me siga no meu Instagram, que é esse aqui que aparece na tela. Se quiser e puder, se torne um membro, porque ajuda muito. Além de ajudar o canal financeiramente, você também vai ter acesso ao nosso grupo exclusivo para apoiadores que fica no WhatsApp, e o seu nome aparece aqui junto com o nome de todos os membros do canal. Então, se quiser e puder, se torne membro porque ajuda muito. Por hoje é só, até a próxima e tchau!